Vamos dar início então mais um ciclo de debates mentais somáticos, hoje com a apresentação do verbete Consciência Dermatosa, da professora Marta Dreyer, que aborda uma especialidade prioritária para todos nós, que é a psicossomatologia. O verbete tem uma holoanálise conscienciométrica de 84 indicadores na área da conformática, 243 para facultar a anamnesiologia, 5 aspectos, 5 casuísticas da vida pregressa da própria autora, 156 na área da terapeuticologia, 9 especialidades na argumentologia profilática. Gostaria de destacar também, bem prioritário na página 9, os aspectos da autovigilância, notadamente até 16, principalmente na reatividade, como é que nós tratamos ou recebemos as críticas reais ou não, mas é prioritário o autopesquisador saber receber críticas e separar a crítica de si mesmo para poder entender uma certa isenção naquela crítica que está recebendo. Os 27 tipos de doença de pele, também relacionados, e às vezes até com a própria psoríase, ainda relativamente pouco conhecidos, né? Principalmente pelo aspecto multidisciplinar dessa enfermidade que tantas pessoas têm do ponto de vista terapêutico, médico, até psicológico, psicanalítico, em geral é considerado incurável. E o processo de persistência na autopesquisa pode, de fato, erradicar essa enfermidade, desde que a consciência mantenha-se atenta e autovigilante, conforme nós vamos ter a oportunidade de abordar com vocês. Então, deixa-me ver, a colega fez uma exaustiva pesquisa, há pouco até sugeríamos que a partir daí talvez seja interessante sair um bom curso sobre psicossomatização, considerando a importância do tema, né, então atual aí para tantas pessoas. E foi interessante que a descoberta veio na pesquisa, né? À medida que tu vai te pesquisando, tu vai descobrindo traços que tu nem imagina que aquilo tu tens, né? E isso foi uma descoberta bem interessante. Eu tenho essa psoríase desde criança e só agora, depois de adulto, depois de velho, eu descubro que desde aquela época eu tenho a tal de psoríase, que não era nada do que diagnosticavam na época, né? Muito interessante, porque isso provoca na gente uma autocura, porque tu vai pesquisando o que é, tu vai descobrindo aqui o que é que te incomodava, o que é que te afetava, e a partir daí, então, tu vai... Claro que tu não cura totalmente, mas, olha, é um alívio muito grande. Eu estou aqui conversando com vocês a respeito disso, e posso dizer, antigamente minhas mãos eram todas feridas, tinham feridas nas palmas da mão. Hoje ela está assim, ó, e eu estou tranquila para falar desse assunto. Isso eu acho muito importante. Mas vamos iniciar então nossa conversa aqui. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Com relação ao tema. Eu só gostaria de ler aqui a definologia, algumas outras especialidades aqui do verbete, tá? Então vamos iniciar pela definologia. A consciência dermatosa é a consciência intrafísica, com sim, e ou consciência extrafísica, com ciex, caracterizada por apresentar enfermidade na derme, epiderme ou hipoderme, com ou sem ausência de inflamação. Manifesta a partir de autopensenes, atitudes ou hábitos doentios, conscientes ou inconscientes, advindos das autovivências nos diferentes contextos existenciais, causadores, aliás, do desequilíbrio somático. Tá? Gostaria também de colocar para vocês a minha frase enfática, que eu achei bem interessante, que
que é, digamos assim, uma espécie de resumo ou do tema, né? Central, que é aqui a psicossomatose. É na 16, tá? 16 é o... Aqui, ó. A autocompreensão do desequilíbrio dermatopático evidencia o início da superação. O investimento com lucidez nas recins prioritárias favorece a remissão da doença, redirecionando a consciência a proexis. Porque sabemos que toda doença nos atrapalha na evolução. E uma delas que me atrapalhava era essa psicossomatização. Toda vez que eu queria estudar, que eu sempre vinha a coceira, sempre vinha a própria dor, né? Porque a psicossomatização leva a vários efeitos, né? E um deles é a dor física, né? Muito frequente na minha vivência desde pequena. Né? Bom, agora eu estou aberta, vocês podem me perguntar. Eu não conheço psoríase, só sei que tem várias pessoas que têm. Da dor local ou uma dor aonde? A psoríase em si, ela está hoje em dia que eles estão descobrindo que ela é uma doença, ou seja, uma doença que é multidisciplinar e multifatorial. Ela aparece em determinado local do corpo, principalmente na pele, mas ela pode afetar órgãos do corpo. Eu, quando pequena, eu tive problemas articulares, né? Claro, psicossomatizei em função de várias coisas que aconteceram comigo, né? E o órgão principal foram as articulações. Aí, claro, os diagnósticos médicos detectaram a artrite reumatoide, mas eu não tive nada de artrite reumatoide. Porque a artrite reumatoide, ela deixa sequelas. E eu não tenho. Claro, foram anos e anos e anos tratando disso, com medicações completamente... que hoje os médicos, as mais recentes pesquisas, dizem que nem nas próprias alergias não é bom utilizar a cortisona, os corticoides, né, que são muito utilizados, porque eles deixam também sequelas, não só na pele, não nos órgãos internos. Eu lembro que eu tomei cortisona assim durante muito tempo e doses muito grandes. Claro, amenizava a dor, amenizava o inchaço, mas outros órgãos foram afetados, tá? Órgãos da digestão, os próprios órgãos da visão, tá? Ainda bem que o meu coração, acho que ficou intacto, né? Mas foi assim uma coisa bem difícil para mim, né? Inclusive a pessoa, quando toma cortisona, ela retém muito líquido, então eu ficava muito inchada e gorda, né? E a psoríase, ela faz com que a pessoa se retraia, não queira aparecer, ela fica assim, e a sociedade, porque o que é a psoríase? Eu coloquei aqui, ó, então, aqui na página 15, tem ali uma explicação maior do que é a psoríase. Então ela tem vários tipos, tá? E um dos tipos mais, assim, que a pessoa quando enxerga, ela fica chocada, é na pele. São placas, né? Que a pessoa começa a descamar. Exato, a descamar e é muito feio. E parece que é contagioso, mas não é contagioso. Aquilo é da pessoa, tá? É dela, não é contagioso. E isso as pessoas têm muito preconceito, porque se afastam de quem tem esse tipo de manifestação, né, na pele. E acontece assim, por isso a equipe multidisciplinar para tratar de uma pessoa que tem psoríase. Então ela tem que ter um dermatologista que ateste ali que ela tem psoríase, ela precisa de um reumatologista também, né, porque existe a psoríase artropática que dá nas juntas, né, então precisa de um acompanhamento reumatológico
para saber se realmente é psoríase ou não, ou se é uma doença reumática, né? Precisa de um psicólogo para poder acompanhar essa pessoa, né? Precisa, quando ela acontece nas unhas ou no couro cabeludo, até os profissionais da área precisam saber que aquilo é vamos dizer assim, é uma afecção ali que não é contagiosa, e eles podem tratar de forma normal, né, como qualquer outro que vá ao cabeleireiro ou que vá à sua manicure, né, fazer as unhas. Então é muito interessante que hoje em dia estão descobrindo isso, porque na minha época não sabiam isso, tratavam como uma doença, digamos, reumática, né, e hoje eu descubro, né, para minha felicidade, para a felicidade e assistência de muitas pessoas, né, que isso pode ser controlado, né. Existem medicamentos, existem até algumas terapias que se fazem, né, para controlar. E a autopesquisa eu acho fundamental, porque a autopesquisa ela leva, querendo ou não querendo, ela leva a um controle muito maior, né, porque tu sabe as causas que te fizeram, que fizeram com que essa doença aparecesse, né? Então é muito importante, eu acho. A autopesquisa para mim foi fundamental, isso aqui. Né? Teve algum momento assim que tu considera se foi um divisor de águas dentro da autopesquisa, assim, para ter essa transformação da doença? Tu te lembra de algum momento? Eu acho que no momento que eu aceitei fazer o verbete consciência dermatosa, eu aceitei que eu tinha isso. Até então eu não... Tá, eu tinha, né? Mas a gente sempre tem, mas não tem, né? Aliás, comigo é assim, ó. Eu descubro as coisas ou me falam as coisas e eu tenho que pensar muito sobre aquilo. Aí no momento que eu aceito, já é o primeiro passo, porque aí eu me coloco à disposição de pesquisar aquilo e aquilo ali o tempo todo, então eu fico absorvida por aquilo. E a partir desse momento eu vi que a coisa começou a mudar comigo, inclusive as consciências. Porque quando tu tem uma doença assim, tu tá cheio de consciências ao teu redor, né? Influenciando que aquilo, vamos dizer assim, se manifeste com maior intensidade. E no momento que eu descobri isso, até as consciências, né? Foi uma limpeza geral, assim, foi muito interessante. E esse trabalho teu, assim, na verdade, valeu muito mais que todo o tratamento. Nossa, foi feito certeza. Anos e anos. Com certeza. De médico e remédio, e isso, aquilo, e vai e volta. No fim, são que na época não existia nada, vamos dizer assim, que trouxesse esse tipo de conhecimento, né? Era difícil. Né? É que nós não temos médicos que pesquisam essa parte de... Existe sim. Este aqui, ó, este médico aqui... Brasileiro? Sim, ele é paulista, esse aqui, Cid Yazid Sabag. Ele é dermatologista. Ele escreveu esses dois livros. Esse livro é para as pessoas em geral, é bem interessante. Tá? Esse aqui é mais especializado para médicos, para psicólogos, para toda a área da equipe multidisciplinar que precisa entrar em contato com a psoríase, tá? É mais técnico, esse aqui é mais para o público em geral, mas ele explica aqui todos os tipos de psoríase e é muito interessante. Eles têm, inclusive, em São Paulo, ele tem uma reunião com as pessoas que querem realmente, né? Ele faz uns fóruns assim, com as pessoas que querem saber mais sobre psoríase, saber mais sobre a doença, como tratar das pessoas que têm. Mas ele diz que é muito difícil as pessoas chegarem. É difícil. Ele proporciona isso para a população e a população, claro, alguns vão. Porque não é só a pessoa que tem psoríase que precisa de atendimento, os familiares também precisam. Porque o psoriático, ele precisa se cuidar, tá? E ele precisa ter uma vida normal na sociedade, coisa que não acontece, né? Ele é discriminado na escola, ele é discriminado até na família, né?
e na sociedade em geral, com os amigos. Isso tudo o médico, o Dr. Sabag, ele aborda, né, neste livro aqui, né, como as pessoas podem fazer. E ele dá cursos também. Existem vídeos no YouTube que podem ser acessados com entrevistas dele, né. Esse grupo, essas terapias de grupo são umas das mais eficientes nesse sentido, nesses tais problemas. Sim. Existem, por exemplo, diversos grupos. Em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de orientar sobre escolas tomizadas. Escolas tomizadas também, que se retraía muito, criavam uma série de problemas sociais para o paciente. Uhum. Eles realmente conseguiram desenvolver essas reuniões semanais e acabaram entrando no aspecto social importante. Assim como existem grupos alcoolistas, uma série de grupos. Uhum. Mas eu ia te perguntar o seguinte: há quanto tempo tu melhoraste sensivelmente da tua situação? Será que eu posso dizer que no momento que eu comecei a pesquisar a consciência dermatose? Porque até então, não sei se tu via, eu tinha marcas aqui, aqui, aqui. Isso foi muito interessante porque a psoríase artropática começou desde os 6 anos e meio de idade. Né? Então foi uma vida toda com tratamentos e sempre para artrite reumatoide. Era assim, porque é uma das Doenças do colágeno. Como? Doenças do colágeno. Uma doença assim, ó, cíclica, crônica, né? Aparecia, depois melhorava, depois aparecia de novo, melhorava. Então isso foi durante toda a minha vida, foi assim, tá? Mas eu não deixava de participar da sociedade, eu não deixava porque não era uma coisa muito visível, digamos assim. Aqui, tu não nas articulações tu não consegue caminhar direito, tu não consegue fazer muita força, muito exercício. Eu até passei por momentos difíceis quando eu fiz o ginásio, porque naquela época que eu fiz, a gente fazia educação física, a professora ali pode, inclusive, orientar, né? E eu estava normal, só que eu não tinha condições de fazer os exercícios, porque me doíam as juntas, né? Então eu passava certa dificuldade. Mas depois de um tempo, quando eu acessei a Conscienciologia, eu descobri, inicialmente, através da pesquisa, que isso era uma somatização minha. Só que eu não tinha entrado fundo naquilo que realmente era. Dali eu já comecei a melhorar. Tanto que hoje as minhas articulações estão normais. Claro, ficou alguma sequelinha, porque foram muitos e muitos anos, né, de inflamação e coisa assim. Mas aí, o que aconteceu? Quando o meu pai dessomou, aí eu tive uma crise forte. Aí eu acho que tudo que estava dentro, nas articulações, veio à tona, veio para a pele. E aí eu tive problemas, a Sônia pode... Ela viu isso, né? Ela viu que eu passei por tudo isso. Aí estourou tudo, como eu coloco aqui, ó, na minha somatologia, estourou furúnculos, eu tinha essa região aqui toda vermelha e, como é? Escamosa. Não, inflamada depois coçava, né? Eu coçava e saía o prurido se tornava sanguinolento assim, né? Então foi muito difícil. Saía furúnculo pelos ouvidos, pelo nariz, foi assim um horror, né? E dores muito fortes. Aquilo passou, com o tempo passou. E hoje eu vejo que quando eu me aprofundei neste estudo, principalmente este livro aqui, ó, me deu muita informação e eu estou bem, ó, eu não tenho mais nada. Claro que tem uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali, mas é muito mínimo, é uma coisa que eu
eu até me admirei, sabe, de ter conseguido... O desafio do verbete foi... de ter conseguido... o verbete está aqui e eu estou aqui como exemplo, né, de que se pode fazer, que se pode, aprofundando o tema, tu pode ter a remissão quase que total, não digo total, pode ser que futuramente eu ainda tenha alguma coisa, porque a gente não, digamos assim, tu não elimina todas os teus problemas emocionais de uma hora para outra, né? Mas esta aqui foi fantástica, foi... Eu chegasse a fazer psicoterapia, psicanálise, quer dizer, então, realmente eu acho que melhorou a tua situação foi a convivência da escola aqui. Sim. Isto aqui foi o que... Autopesquisa, Cerato, autopesquisa profunda, autopesquisa querendo saber, admitindo que tem. Tu tem que admitir primeiro que tu tem aquilo, tá? Então, no momento que tu sabe, não adianta, eu tenho, eu vou fazer o quê? Então vamos estudar para ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação, né? O que te trouxe inicialmente aqui para a escola? O que me trouxe? Foi muito interessante. Eu estava viajando na época. Eu estava num resort em Rio Quente, em Goiás, aproveitando as delícias daquelas águas lá, né, para ver se eu melhorava em alguma coisa. E quando eu cheguei, duas colegas minhas me informaram que a Sônia estava lançando a escola. E eu fui na inauguração da escola. Eu fui. E dali em diante, foi em 2006, foi em julho, né? Foi em julho? Abril. A partir de então eu comecei a frequentar a escola e não desisti mais. Eu fui a única que permaneceu. Aquela turma lá, a única que permaneceu fui eu. E a partir de então eu comecei a minha autopesquisa. Foi difícil, porque eu sou uma pessoa um pouquinho intolerante, né? E um pouquinho controlada, achava que não tinha essas coisas aí, mas enfim, a gente tem que abrir a cabeça né? E vamos dizer assim, aceitar. Mais uma pergunta que vou fazer. Quando tens alguma situação de desconforto, de frustração, todos nós Sim. percebe uma piora? Percebia muitas pioras, tá? Aí vinha com toda a força os sintomas, tá? O efeito, né? Vinha e eu, inclusive aqui no couro cabeludo eu tinha muito, em função do próprio calor, né? Hoje eu já me comporto diferente, tá? Eu me comporto diferente. Aquele desconforto que eu tenho de coisas que não acontecem realmente como eu gostaria que acontecesse, eu não posso fazer nada, né? Já aconteceu, então vamos tentar controlar a situação, vamos tentar ver a melhor forma de sair daquilo ali. Claro que às vezes eu tenho uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali, mas não é aquela coisa, né? Hoje eu acho que eu já adquiri um pouco de maturidade para poder controlar esse tipo de dificuldade que a gente tem. A descoberta dos vieses da autovigilância são prioritários. Que primeiro nos trouxe algo muito importante, que é a aceitação do trafar e tirar esse fetiche do certo e do errado. Trafar como um constituinte natural nosso que precisa ser avaliado, analisado com o uso das qualidades que todos nós temos. Mas manter a autovigilância, porque no momento dela, você perguntou, no momento em que surge uma situação mais difícil, de estresse, uma situação até às vezes mais adversa, se a pessoa está atenta aos sinais da autovigilância, ela consegue manter isso aí e passar quase que incólume para a etapa seguinte. O problema é quando nós somos totalmente ignorantes de nós mesmos nesse sentido. Posso complementar com o seguinte, ó, na minha autovigilância tem ali no item 9, continuismo consciencial. Eu coloquei assim ali, ó, o continuismo consciencial passa por não se contentar em fazer um curso de conscienciologia,
ler um livro, assistir uma palestra. Continuismo é persistir na autopesquisa, no autoenfrentamento diário, no voluntariado, que ganhamos um monte. Olha, a gente ganha um monte com voluntariado. Aprende bastante. Na produção de verbete, não se identificar com o contrafluxo e o autoassédio. Continuar o trabalho, dar-lhe acabativa, evoluir e galgar passo a passo o caminho mais difícil. Só que as pessoas não querem caminhar pelo mais difícil, elas querem o fácil. E evoluir não é fácil. Não é fácil. Né? Claro, sempre com a ajuda dos amparadores, da nossa professora Sônia, que nos ajuda muito, né? Mas é continuar, gente. Continuar. Fazendo. Marta, tu colocaste a tua melhor agora, mas qual é a diferença das outras melhores que tu tiveste? Porque no teu passado tu tiveste também outras e tantas melhores. Sim, eu acho que o fundamental, tá, que eu sou outra pessoa hoje. E isso não sou agora só com esse verbete, tá? Eu sou outra pessoa. Eu era uma pessoa fechada. Eu não tinha muito relacionamento assim com as pessoas, não conversava. Eu era uma anticonvivióloga. Tá? Quem me conheceu sabe. Eu era bem travadinha, né? Bem travadinha. Engajamento também. Não admitia. O engajamento também nos outros tratamentos era um tratamento que vinha de fora. E ela estava passiva. Agora ela é o agente ativo dessas Isso faz uma diferença, não? Faz. Marta, assim, eu queria colocar, quando eu li o teu verbete a primeira vez, assim, já no primeiro caso ali, assim, eu me emocionei de uma forma assim que eu confesso que aquela noite que eu li, eu fiquei arrepiado e eu fui entrando e eu pensava que isso era corajosa. Esse é o Ultrafor. Todos vocês têm o Ultrafor necessário para aquela superação do Ultrafar. E vejam que a análise do Ultrafar potencializa o uso do Ultrafor. Ele vem vindo e vai ficando cada vez mais forte. Então, todos nós, a ProEx em tese, ela deveria ser fácil, porque todos nós temos o que precisamos para ser completistas existenciais. Só que nós não chegamos a fazer esse investimento total. Então, às vezes ficam trafares ignorados e trafores obsoletos, porque é uma lástima. Então, só terminando, eu fui lendo e eu pensei, nossa, quando eu li e o pouco tempo que eu te conheço, eu pude observar a cura, né? Eu penso que você usar luvas e coisas assim, agora tá aí mostrando as mãos e tal. Quer dizer que você é uma vencedora, né? Olha, eu digo, até aceitar. Não foi fácil, né? Foi toda uma infância muito reprimida, né? Claro que tem muito de mim, do que eu fui em vidas passadas também. Sim. Mas essa foi forte. Foi bastante forte, claro, a gente tem que superar, né? Tem uma questão de afetos aí que são bem complicadas. Assim. Vamos ver se tu concorda comigo. Tu achas que teve uma situação toda de que tu descreves na casuística de afetos ali que foram complicadas? Eu digo que você é uma vencedora porque eu suponho que muita gente não teria resistido a isso tudo que você foi submetida e coisas assim. Tu dizes que tu teria uma possibilidade da psoríase ou dessas doenças aí, elas terem atacado o coração, coisas assim. No teu caso, ela secou a pele. Isso aí. Eu acho que eu tive muito amparo. Pois é. Sabe? O amparo foi fundamental para mim. Porque apesar de tudo que eu passei, eu sempre fui muito bem amparada, eu acho. Porque senão eu não teria conseguido levar isso. Né? E eu digo que eu fui amparada porque chegou na adolescência, eu era terrível, gente. Eu era terrível. Eu tenho que admitir, eu era muito briguenta, eu era muito de questionar, de não admitir, sabe? Mas eu acho que isso me deu força para tocar em frente.
E as pessoas, em geral, quando tem um problema assim, já se desviam, né, para outros rumos. Eu me desviei com o estudo. Eu fiz as faculdades, né? Então isso aí eu acho que me levou e me deixou assim num nível melhorzinho, né? Porque ninguém, se fosse outro, a gente tinha desistido. Eu coloco como meu maior trafora a persistência. Eu persisto, eu não deixo no meio do caminho, eu vou em frente.